Olá, hoje vamos falar sobre memórias, tipos, hierarquias e funções. O que é memória de computador? Então, podemos fazer um breve resumo dizendo que são os dispositivos que podem armazenar informações, tanto temporárias como permanentes. Quais tipos de memórias existem? Bom, nós temos basicamente as memórias principais e as memórias secundárias. Dentro das memórias principais, nós temos a memória RAM e a memória ROM, onde o processador precisa acessar para enviar os dados. São armazenamentos temporários e se elas perderem a energia, não tiver energia, elas perdem todas as informações. Porém, elas possuem uma alta velocidade e desempenho. Dentro da memória RAM, nós temos 4 tipos: a DDR, DDR2, DDR3 e DDR4. DDR é a taxa dupla de transferência. Ela permite que 2 dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Já a DDR2, ela tem 240 pinos que garante a comunicação com a placa-mãe, ou seja, esses pinos facilitam a conexão dela. Transmite 4 dados por ciclo, o que permite que a velocidade de transmissão dobre em relação à DDR. Porém, a DDR3, o ganho de desempenho da DDR não chega ao dobro da DDR2. Ela tem 204 contatos e o que ajuda é que hoje em dia ela é o modelo mais utilizado atualmente. A DDR4, ela proporciona até 50% do aumento de desempenho na largura da banda. E ela tem uma facilidade que ela reduz o consumo da energia do computador. Aqui nós temos a placa, onde nós vamos mostrar aqui o suporte de trava na placa-mãe. Temos que ter muito cuidado para que ela não quebre. Aqui nós temos as vias de comunicação, onde no momento da instalação não podemos deixar sujar, algum sujinho que faz com que o computador não funcione, muitas vezes não liga e fica com aquela tela preta. Então a gente dá aquela dica que você pode limpar com uma borracha, que ajuda bastante a configurar o erro. Aqui os clipes de memória encapsulado, onde são protegidas as memórias. Bem aqui a gente usa como guia de instalação. E aqui nós temos as conexões de entrada e saída de dados. Aqui, como anteriormente falamos da memória RAM, agora vamos falar da memória ROM. A memória ROM são tipos de memórias não volátil. Não perde as informações quando o computador é desligado. Normalmente é utilizada para armazenar files, pequenos softwares que funcionam apenas no rádio. Controla as funções mais básicas dos dispositivos. Aqui nós temos a BIOS. A BIOS é um pequeno chip que carrega as informações mais básicas do sistema, antes de inicializar o sistema propriamente dito, como uma luz do teclado, uma luz do mouse, a própria tela do computador. Aqui nós temos os subtítulos de memórias principais. Dentro dos subtítulos nós temos as memórias voláteis, que seriam as memórias RAM, e as memórias não voláteis, que temos um exemplo de memória ROM. Aqui nas memórias voláteis, que temos aqui umas imagens especificando, como já falamos anteriormente, elas precisam de energia para armazenar os dados. Porém, elas perdem os dados quando o computador é desligado. Elas são fabricadas em 2 tecnologias, tanto dinâmica quanto estática. As dinâmicas são tipos de memórias que precisam ser atualizadas e recarregadas constantemente. As estáticas, as informações ficam armazenadas durante todo o tempo. Aqui vamos falar das memórias não voláteis. As memórias não voláteis, elas guardam informações mesmo que o computador esteja desligado. É uma memória secundária. Temos como exemplo também a memória ROM, que são acesso somente de leitura para gravar a BIOS. Espécie que, como nós vimos anteriormente, as BIOS são uma espécie de chip que funciona como um microprograma para controlar todos os dispositivos de computador. Dentro da memória ROM, nós temos as suas variáveis, que são a memória PROM, EPROM e EEPROM.
A memória ROM, ela é gravada somente na fábrica uma única vez. Já a memória PROM, ela grava pelo usuário uma única vez também. O EEPROM, ela grava e regrava utilizando a técnica de luz ultravioleta. E a EEPROM, a memória grava e regrava quantas vezes for necessário pelo usuário. Já como nós falamos da memória primária, que é a memória RAM e a memória ROM, vamos falar agora da memória secundária, que encaixa com discos rígidos, cartões de pendrives, HD, entre outros. Elas são memórias do tipo não voláteis, memória que ajuda o computador a guardar as informações, são as memórias de armazenamentos permanentes. Aqui, como nós podemos ver, temos os pendrives, o CD-ROM, o HD, o disco rígido. Elas perdem as informações quando elas são formatadas, ou tem algum arquivo excluído ou são danificados. Fora isso, elas conseguem guardar as informações mesmo sem energia. Elas precisam passar primeiro pela memória principal antes de serem usadas pelo processador. Geralmente são mais lentas que a memória principal, mas têm a capacidade de armazenamento muito superior. Aqui nós vamos falar um pouquinho da hierarquia das memórias, com relação ao custo alto, velocidade alta e capacidade alta. Custo baixo, velocidade baixa e capacidade alta. Aqui nós temos os registradores, memórias ROM e EEPROM, memória cache, memória principal e memória secundária. Aqui a gente já consegue ver a hierarquia delas. Esse diagramazinho aqui, essa pirâmide, tá bem legal para que a gente possa ter uma noçãozinha. Aqui as funções delas. Os registradores são memórias temporárias usadas pelo processador no processo das instruções. Já as memórias ROM e as memórias EEPROM são memórias onde se guardam as instruções de utilização dos computadores. As memórias cache armazenam parte da memória do computador, sendo diretamente endereçada pelo processador. E a memória principal, que vamos falar que é a memória RAM, é a memória principal do computador, sendo diretamente endereçada pelo processador. Ou seja, sem a memória RAM, o computador não irá funcionar. Temos a memória secundária, uma memória de armazenamento permanente. Ok? Aqui foi um breve resumo, espero que tenha gostado. Aqui vamos ficar com um macetezinho. Podemos dizer que a memória principal, ela acessa diretamente o processador. Ela é uma memória temporária e volátil. Já a memória secundária, ela serve mais para armazenamento permanente não volátil. Aqui temos memórias de computador. Dentro da memória de computador, temos a memória principal e a memória secundária. Lembrando que dentro da memória principal, temos as memórias voláteis e as memórias não voláteis. Memórias voláteis são as memórias dinâmicas e temos as memórias estáticas, sendo nas memórias dinâmicas temos as memórias DRAM e nas memórias estáticas temos memórias SAR. Nas memórias não voláteis temos as memórias ROM e suas variáveis, como nós vimos anteriormente, que são as memórias PROM, EEPROM e EEPROM. Aqui na memória secundária temos as unidades de armazenamentos porém temos os discos rígidos, os pendrives, cartões de memórias e etc. Espero que tenha gostado. Até a próxima.